Olá, boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Coronavírus e Covid-19. Eu sou Luísa Blanco, estudante de Medicina Veterinária na Universidade Federal da Bahia e estagiária de Iniciação Científica no Laboratório de Bacteriologia e Saúde, que fica no Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas aqui, a organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a UFBA, as escolas, aos professores e alunos que estão nos assistindo, a professora Paula Ristel, coordenadora dessa atividade, e toda a equipe Labax, em especial ao Lucas Calabric, pelo suporte técnico. Nossa convidada de hoje é a médica veterinária Thalita Gomes, que em meio à reta final do seu mestrado, aceitou estar aqui conosco. Thalita é médica veterinária formada pela UFBA e mestranda pelo programa de pós-graduação em microbiologia pela UFBA. A microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos, por isso a participação da Thalita é tão importante, pois o micro-organismo causador da Covid-19 é um vírus. Estamos vivendo em um momento diferenciado diante de uma crise há 7 meses no Brasil e a pandemia já dura quase 1 ano no mundo. Com isso, muitas perguntas têm surgido em torno dos animais de companhia, sobre os cuidados que devemos ter em relação à pandemia e também sobre se eles podem ou não transmitir a doença. Então, por isso, a entrevista de hoje é tão essencial. De antemão, agradecemos imensamente a Thalita Gomes e lembro que, ao final, teremos um tempo para perguntas e discussão que vocês podem fazer pelo chat. Obrigada, Luísa. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vamos lá, Thalita. Bom, nós temos visto um aumento no número de abandono dos animais domésticos nesse período de pandemia. E a questão que sempre aparece é se os nossos pets podem transmitir a Covid para a gente. Eles transmitem ou não? Então, eu gostaria de começar falando que os cães e os gatos, eles têm seus próprios coronavírus. Né, são coronavírus diferentes do que está causando a pandemia atual no mundo. Nos cães, a coronavirose, ela é caracterizada por causar infecções digestivas, são as gastroenterites. E para esses animais, os cães, já têm vacina. Para os gatos, existem 2 padrões de doença. Um, que é a gastroenterite, essa infecção que leva a distúrbios gastrointestinais, e uma outra doença conhecida como PIF, que é a peritonite infecciosa felina. Essa doença é uma doença grave para os felinos e afeta a cavidade abdominal e outros órgãos também. Agora, em relação ao SARS-CoV-2, né, que é o vírus causador da Covid-19, temos algumas informações para dar com bastante cautela, né? Agora que a pandemia já tem, como você falou, quase um ano o vírus circulando pelo mundo, e que hoje chegamos à marca de mais de 40 milhões de pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2, há alguns relatos de que alguns animais podem ser infectados por esse vírus. Só que aqui a gente tem que ter calma nessa informação. Esses animais, eles foram infectados possivelmente por seres humanos que já estavam com o novo coronavírus, SARS-CoV-2. Por que isso? Porque esses animais que testaram positivos, as pessoas próximas a eles estavam no momento com a nova doença, né, causada pelo novo coronavírus. Então, assim, o que a gente tem de informação agora? Que alguns animais testaram, sim, positivo para o SARS-CoV-2. Esses animais foram infectados possivelmente por humanos que já estavam infectados, certo? Mas, até o momento, a gente não observa uma relevância epidemiológica desses animais na transmissão da pandemia. O que a gente sabe hoje? Que a pandemia, ela está sendo sustentada pela transmissão pessoa a pessoa, certo? Então, assim, os órgãos de saúde, tanto a Organização Mundial de Saúde Humana, como a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, tem essa cautela de informar as pessoas que a transmissão está sendo sustentada pelo contato pessoa a pessoa. Uma outra coisa importante de se falar é que esses animais que testaram positivo, alguns não apresentaram nenhum sintomas, foram completamente assintomáticos, e os que apresentaram sintomas foram sintomas leves. Nenhum animal, até o presente momento, segundo o CDC e a OIE, vieram a óbito, ou seja, faleceram
pelo novo coronavírus. Então, essas informações são importantes da gente dar com bastante cautela. As espécies que foram afetadas foram majoritariamente os felinos, e aí a gente tem desde o gato doméstico, a tigres, aos leões, testaram positivo, cães e um animal parente do furão, que é o Vison. Esses animais testaram durante esse período, né, desde o começo da pandemia, ter sido investigado se os animais podem ser suscetíveis. Então, essa é a informação que a gente tem com bastante cautela. E hoje, aqui no Brasil, tivemos um caso positivo de uma gatinha lá em Cuiabá, no Mato Grosso, onde os donos desse animal estão positivos para coronavírus, estavam com a carga viral, inclusive, alta. E aí foi testado esse animal, e esse animal testou positivo, sem nenhum sintoma. A gatinha não tem nenhum sintoma da doença. Bom, a próxima pergunta é em relação às fotos, né, na internet. Nós vemos várias fotos, principalmente de cães, utilizando máscara. E é necessário esse equipamento de proteção para os animais ou só para a gente? A máscara deve ser utilizada só para os seres humanos. Os animais, eles não precisam de máscara. Por quê? Pode prejudicar a respiração desses animais, principalmente os animais que têm o focinho mais achatado, que é o caso, por exemplo, do gato da persa. Eles têm um focinho mais achatado, então se você coloca uma máscara nesse animal, você pode prejudicar a respiração dele. No caso de cães, por exemplo, temos o bulldog, que tem esse focinho achatado, que nós chamamos de braquicefálicos. Então, você vai prejudicar a respiração desse animal. Então, nada de máscara nos animais. E se eu ou alguém da minha casa estiver infectado, meu animalzinho corre algum risco? Então, Luísa, aqui também mais um dado que a gente tem que ter cautela, né? As informações, o que eu vou frisar hoje é justamente no cuidado que a gente tem que ter com as informações, né? Para a gente não causar dúvidas nas pessoas. Como já foi identificado que alguns animais podem ser infectados pelo novo coronavírus, e isso, em relação à proporção de humanos, é muito menor, nem se compara. Uhum. O indicado pelas organizações de saúde é que, se você estiver infectado, você deve se isolar. A gente já sabe, né, que o período de 14 dias, você deve ficar em isolamento, e você deve se isolar das pessoas e também dos animais. Então, assim, se eu moro com minha mãe, com meu pai, com meu marido, e eu tenho um animal em casa, os cuidados desse animal não vai ficar mais comigo, vai ficar com outra pessoa da minha família, certo? Aí você pensa, poxa, Thalita, eu moro só com meu gato, não tenho família por perto, é eu e meu gatinho sozinho. O que é que eu posso fazer? Não vai ter jeito, você vai precisar cuidar do seu animal, claro. Então, você tem que tomar todos os cuidados. Então, utilizar a máscara, se possível, utilizar as luvas para poder manusear as coisas do seu animal. E o mais importante é você estar sempre lavando as mãos, tanto antes quanto depois de manusear as coisas do animal. A limpeza também deve estar sempre em dias, então a gente tem que sempre frisar essas coisas da limpeza, essas informações da limpeza, de lavar as mãos, e se realmente não tiver jeito, você fazer essas atividades. Uma dúvida bem recorrente é porque a gente vê muito cachorrinho que só faz as necessidades na rua, né? Precisam realmente dessa rotina de passeios. E como que a gente faz com a rotina deles nesse período? Luísa, a indicação é que os animais evitem o máximo possível estarem na rua. Por quê? Justamente por conta dessa forma da doença que a gente ainda não conhece muito bem. Então, o ideal é reduzir o máximo o tempo de passeio, tá? Se o animal só faz as necessidades na rua, você vai ter que levar seu animal, obviamente. Mas, assim, não deixa ninguém encostar no animal. O passeio tem que ser um passeio rápido. Não deixar um animal interagir com outros animais. Lembrar de também você levar o seu saquinho para poder recolher as fezes do seu animal, né? Para manter a rua sempre limpa. E um ponto importante é a volta para casa. O que é que eu posso fazer quando eu voltar para casa? Você pode lavar a pata do seu animal com água e sabão,
sabão neutro ou um sabonete que você já usa no seu animal para dar banho, por exemplo, ou um shampoo adequado para pets. Nada de usar álcool, nada de usar água sanitária, nada de usar nenhuma substância dessas que a gente utiliza para limpeza no seu animal, porque pode ser prejudicial à saúde do seu animal. Pode ser tóxico, pode causar alguns problemas na pele do seu animal, e principalmente porque eles lambem com frequência as patas, né? Então, nada de passar nenhum desses produtos na pele, na pata do seu animal. Um outro ponto importante é, após você fazer essa limpeza nas patas, você deve secar a pata do seu pet. Por quê? Porque se você deixa molhado, você pode estar favorecendo outras doenças acontecerem, como, por exemplo, as micoses. Você vai deixar um ambiente úmido e aí pode ser favorável à multiplicação de fungos, né, que causam a micose. Então, sempre secar direitinho a pata do seu pet. Bom, a recomendação para nós humanos é evitar qualquer tipo de contato com as outras pessoas que não sejam aquelas que vivem no nosso círculo de casa, né? E a gente deve evitar também abraços e beijos com os animais? Nesse momento, super importante a gente evitar esses tipos de contato, né? Primeiro porque os animais são diferentes de nós, seres humanos, né? Então, nós temos micro-organismos e eles têm outros micro-organismos presentes, né? Que fazem bem à saúde deles e que fazem bem à nossa saúde. A troca desses micro-organismos pode levar doenças, né? Então, assim, o indicado não é beijar o animal, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente ainda não sabe qual é o comportamento, não sabe perfeitamente qual é o comportamento do vírus, e que a gente está vendo que pessoas que têm contato muito próximo com animais, os casos de animais que deram positivo foram nesses casos, né, de pessoas que têm contato muito próximo. Então, sempre, isso é importante para as crianças, né, porque as crianças ainda estão em casa, as escolas ainda não voltaram, então é muito importante dos pais conversarem, explicar que existem micro-organismos diferentes, que podem ser transmitidos através desse contato, e lembrar sempre de lavar as mãos antes e depois de ter contato com os animais. Então, tudo isso é importante a gente relembrar nesse momento de pandemia. Você falou ali no início, né, que existe uma vacina para os animais, né, para o coronavírus dos animais. E essa vacina é eficaz contra o coronavírus da Covid-19? Não, justamente porque são vírus diferentes. A vacina dos animais, dos cães, na verdade, é específica contra o coronavírus canino, tá? Então, o seu cão, ele deve estar vacinado, seguindo o protocolo de acordo com a idade do seu animal, do seu cão, né, nesse caso mais específico, e a vacina não serve para seres humanos, tá? É específica para os cães. Essa é uma vacina que, inclusive, ela é administrada juntamente com outros, um combo, na verdade, que a gente chama de 10, que é uma vacina que protege contra 10 diferentes organismos. Então, assim, realmente não dá para ser usado contra o coronavírus humano. Então, uma coisa que eu gostaria muito de lembrar é que toda vacina deve ser administrada por um veterinário, né? E às vezes a única exceção que a gente tem é a vacina contra a raiva, que a gente vê as campanhas acontecendo, os agentes de saúde. Então, vacina contra o coronavírus canino faz parte do protocolo da AV10 e deve ser administrada única e exclusivamente por médicos veterinários e não serve para a SARS-CoV-2. Certo. E em relação às consultas ao veterinário, eu posso levar o meu animalzinho ou é melhor evitar? O que a gente sempre indica é, você percebendo que seu animal não está bem, você vai ligar para uma clínica veterinária, que você já costuma levar seu animal, vai perguntar como está sendo o funcionamento dessa clínica, como está sendo os horários, se está precisando agendar, e aí você vai levar o seu animal. A gente não pode esperar a pandemia passar para poder socorrer o animal, né? A gente já tem aí 7 meses de pandemia, imagina, esperar 7 meses
se meu animal ficou doente lá no começo. Então, assim, ligue para saber como está o funcionamento. Quando você for, ir de máscara, manter o distanciamento das pessoas, se possível, ir apenas uma pessoa com o animal para evitar aglomerações. Então, não precisa esperar a pandemia passar. A saúde do seu pet também é importante. Então, sempre entre em contato com a clínica para poder saber como está funcionando. Uhum. A nossa rotina, né, mudou muito, vivendo em isolamento social, e, consequentemente, a dos pets, né, mudou completamente durante a pandemia. E existem algumas atividades que o tutor pode fazer para entreter o animal que está em isolamento com ele? Sim, é o que a gente chama de enriquecimento ambiental, que é você proporcionar várias atividades que podem ser feitas em casa mesmo, com diferentes objetos para você promover o bem-estar animal, obviamente, e você vai estimular esse animal de diferentes formas. Então, assim, para cães, brincadeiras que você pode esconder petiscos pela casa. Aí você começa por locais mais de fácil visualização e depois vai dificultando. Um brinquedo que eles gostam. Você pegar uma garrafa PET, fazer furinhos, de modo que a ração consiga passar pelos furinhos, colocar a ração dentro da garrafa PET e deixar eles brincando. Então, eles vão tentando tirar a ração dentro da garrafa PET, é uma forma que eles adoram brincar. Outros brinquedos, bolinha, você pode jogar, né, e se divertir com o animal, brincar de correr na casa, os filhotes principalmente adoram essa parte. Os gatos, brinquedos que estimulem a caça, né, os gatos, eles são muito curiosos, então você pode até com um cordão começar a brincar e ele vai correndo atrás de você. Então, assim, tem coisas que você pode fazer para poder melhorar o convívio com esse animal, já que ele vai estar em um ambiente onde as pessoas ainda estão em casa, né? Claro que muita gente voltou para sua rotina, mas tem gente que ainda está em casa e está em casa junto com o seu animal. Para gatos, outra coisa legal também é colocar prateleiras de diferentes níveis. Os gatos gostam muito disso. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar é respeitar a rotina do animal. Os horários precisam ser respeitados. Então, assim, antes da pandemia, por exemplo, eu botava ração de manhã e de noite para os meus cachorros. Durante esse período de isolamento, mesmo eu estando em casa, eu estou mantendo esses horários. Porque senão a gente bagunça tudo na vida deles e depois, quando a gente volta a trabalhar, eles têm uma dificuldade de se adaptar. Principalmente os gatos, que são tão metódicos, né? Então, respeitar a rotina do animal, entender que esses animais podem ficar estressados. Isso, né, a gente já está aí há 7 meses nesse período mais de isolamento. Os animais podem ficar estressados, ter cuidados com a alimentação, assim como nós, seres humanos, os animais, eles podem ter doenças como diabetes, como hipertensão. Então, ter cuidado em relação à alimentação dos animais, nada de dar chocolate, café, uva, que são alimentos extremamente tóxicos, cebola, alho também. Então, tentar manter a rotina desses animais como era antes, e não brincar o dia inteiro. Eu adotei um filhote durante esse período e estou vendo quanto é difícil não brincar o dia inteiro, porque se deixar, a gente brinca o dia inteiro com eles, mas não dá, eu preciso estabelecer horários. Então, hoje ele já entende que quando dá o meu horário para poder trabalhar, eu fecho a porta do escritório, ele fica dormindo, já sabe. Então, são hábitos que a gente precisa estabelecer, porque quando voltar a nossa rotina, a gente vai mudar, eles vão sentir a nossa falta, não vai ter jeito, mas, assim, a gente precisa minimizar esses danos. Sim. Uma questão muito importante sobre pessoas que ajudam animais em situação de rua. As pessoas que possuem esse hábito de auxiliar esses animais em situação de rua, como a gente pode continuar fazendo isso sem se colocar em risco, ou a família? Os animais que estão na rua e as ONGs estão sofrendo bastante nesse período de pandemia, justamente pela falta de conhecimento das pessoas acerca da disseminação do vírus, né? Porque às vezes as pessoas acham, não vou ajudar mais porque o cachorro está transmitindo coronavírus para os humanos. Esses pensamentos fazem com que a ajuda seja escassa nesses locais.
Então, assim, você deve continuar ajudando, claro que na maneira do possível, de forma segura, as ONGs, ou se você tem um animal comunitário que você cuida, você pode continuar cuidando desse animal, sabe? Eles estão precisando de todos nós. Então, nesse momento, você deve continuar ajudando esses animais de forma responsável. Como assim? Utilizando máscara, se possível, utilizar luvas. Os adultos devem fazer essa função, não designar essa função para crianças. Se você estiver doente, peça outro adulto para poder fazer essa atividade. Realizar as medidas de higiene quando chegar em casa, né? Lavando as mãos sempre que possível. Então, assim, deve sim continuar tomando as medidas corretas. Muito obrigada, viu, Thalita, por ter respondido essas dúvidas que nós selecionamos. Mas eu queria fazer uma pergunta particular. Você falou, né, que tem casos positivos de coronavírus, da Covid-19, SARS-CoV-2, em animais de estimação, né? E os grandes felinos. Quais são esses sintomas quando o animal apresenta algum sintoma? Esses animais que tiveram sintomas, mesmo que leves, podem apresentar, né? Na verdade, assim, se eu estou positiva e eu estou com medo de que o meu animal esteja, o que é que eu posso reparar nele, né? Então, assim, corrimento nasal, dificuldade respiratória, tosse, vômito ou outro sintoma gastrointestinal, febre, secreção ocular. Mas esses sintomas, Luísa, são muito genéricos. Assim, muitas doenças em animais, você vai ver esse quadro. Então, para não gerar pânico nas pessoas, sempre procurar um veterinário, tá? Então, se meu animal apresentou qualquer alteração no seu estado de saúde, eu vou sempre contactar o veterinário para poder me informar. Porque vai ser muito mais comum, na verdade, ele ter outras doenças do que estar infectado com o coronavírus, né? Outras doenças que estão aí afetando os animais. Certo. Agora nós vamos abrir para algumas perguntas que foram enviadas no nosso chat, ok? Bom, a Júlia perguntou: caso meu pet esteja positivo para o Covid, como posso cuidar dele? Existe algum cuidado específico para os animais? Os animais que testaram positivo até agora foram cuidados em casa. Cuidados, assim, como nós, seres humanos, não temos um tratamento específico contra o vírus, né? Os animais também não têm nenhum protocolo que você vai utilizar, um remédio que vá diminuir a carga viral para os animais. É um tratamento que vai reduzir os sintomas. Como esses animais praticamente tiveram sintomas leves quando tiveram, os animais foram tratados em casa, sem nenhuma necessidade de internação ou algo mais específico. Sim. Vamos para a próxima. Thalita, qual o papel do médico veterinário na prevenção de doenças transmitidas dos animais para o homem? Nossa, pergunta interessante. Nós, na medicina veterinária, temos um papel super importante no que a gente chama de saúde única, que é a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental também. Então, principalmente nos sentidos de prevenção. Então, o que a gente pode prevenir de doenças? Seja por vacinação, seja por informação, porque, infelizmente, tem doenças que a gente não tem ainda vacinas, seja por, justamente, informar as pessoas como as doenças acontecem. Isso é um papel muito importante. E conhecer esses micro-organismos. Nós, da medicina veterinária, também temos esse papel de identificarmos os micro-organismos que estão acometendo os animais, identificar o processo de doença que está ocorrendo, como essa doença pode ser transmitida. Então, esse perfil que está mais envolvido com a saúde pública é um perfil bem, bem interessante, porque você interage com outras áreas, né? O médico veterinário, ele não atua sozinho, ele atua em diversas áreas. Então, desde pesquisas com vacina, pesquisas sobre os micro-organismos, a parte muito forte da atuação veterinária na alimentação, né, voltado aos produtos de origem animal, na inspeção desses produtos, o alimento que chega na nossa casa de origem animal, ele passa por um médico veterinário. Então,
esse alimento ele é seguro para a gente consumir, porque teve um médico veterinário lá atrás que analisou direitinho esses produtos e considerou seguro para o consumo humano. Então, o médico veterinário, ele consegue sair muito da clínica, porque a gente pensa no médico veterinário lá na clínica, atendendo cachorro, gato, no pet shop, ou até atendendo animais de fazenda, mas a gente pode atuar em outras áreas. E isso é muito importante, é muito enriquecedor. Obrigada. Vamos para a próxima. Um animal pode contagiar humanos por toque nas patas, no pelo, pela respiração ou saliva? Até então, a gente não tem essa informação, certo? O que a gente tem até agora são as precauções, são os cuidados, as cautelas, porque a gente não conhece o comportamento 100% desse vírus, a gente não conhece 100% a transmissão em humanos, né? Que eles podem ficar presentes em aerossóis, então está tudo sendo ainda muito, apesar da gente ter quase um ano da circulação do vírus, é tudo muito novo, as pesquisas estão acontecendo, estão sendo geradas, então essas informações de que existe a transmissão por essas formas, a gente ainda não tem, mas devemos ter cuidados em relação a isso, porque vai que acontece, vai que pode ser um vetor, né? É o que a gente chama de vetor. Não necessariamente o animal ele vai se infectar e transmitir, o vírus vai se multiplicar dentro dele e ele vai transmitir, mas pode estar nas pelagens, e aí a gente pega no animal. Por isso, todos os cuidados que eu mencionei anteriormente. Quando você sai para passear com seu animal, não deixar as pessoas tocarem, não deixar nenhum outro animal ter contato com ele, porque a gente ainda não conhece esses comportamentos, então todo cuidado deve ser tomado. É muito complicado, principalmente na rua, né? As pessoas, não transmite e acham que pode. Justamente. Não respeitam o espaço do animal. Bom, vamos para a próxima pergunta. Os animais, assim como os adultos, podem apresentar problemas emocionais como ansiedade ou depressão por uma mudança de rotina durante a pandemia? Como identificar? Pergunta da Graciete. Podem sim, né? Os animais, eles são seres sensíveis também, né? Então, assim, quando a gente muda a rotina desses animais, assim, os cães, eles gostam de novidades, né? São mais receptivos a coisas novas. Mas os gatos, principalmente, eles são muito restritos à sua rotina, eles gostam da rotina deles. Então, quando você muda a rotina um pouquinho do gato, os gatos são clássicos, por exemplo, ter casos de obstrução urinária, porque o gato ele parou de beber água, porque mudou a cama dele, que ele dormia. Então, assim, são coisas mínimas que para a gente é mínimo, mas que para o animal mudou o mundo dele. Então, os animais eles podem realmente apresentar esses quadros. Como a gente pode identificar? A mudança no comportamento do animal. Se você vê ser um animal mais quieto, se você antes brincava com ele, chamava, brincava, ele vinha e agora ele não vem mais. Perceber o que nós veterinários sempre perguntamos, como é que tá como é que o animal está no sentido de estar comendo, está fazendo xixi, está fazendo as fezes, a gente sempre faz essa pergunta porque isso diz muito sobre o animal. Então, se ele muda alguma coisa desses 3 parâmetros, né, parou de comer, parou de fazer xixi, parou de beber água, então alguma coisa está acontecendo aí. Nesses casos, indicado sempre procurar um veterinário para entender melhor, porque pode ser essa mudança de rotina ou pode ser outras doenças, né? Então, a gente tem que ficar sempre ligado. E aí que entra a importância, né, do enriquecimento ambiental que você falou. Justamente. Porque estimula não somente o físico do animal, como o mental. Justamente. Vamos para a próxima pergunta, da Júlia. Você teve algum incentivo durante a educação básica para se interessar por ciência? Bom, essa pergunta, durante o meu ensino básico, eu lembro que na minha 4ª série, eu visitei a UFBA, o Instituto de Física. Eu não sei se foi durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, agora está me vindo na mente. Eu acho que pode até ter sido, porque a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem 17 anos, na época o ano era 2004, então possivelmente pode ter até sido durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E aí a gente viu várias coisas interessantes no Instituto de Física. Mas depois disso, eu não tive nada assim que acendesse
a chama da ciência, né? Eu vim ter isso mesmo durante a minha graduação. Eu acho que essa é respondendo a pergunta. Bom, vamos para mais uma pergunta, que eu acredito que é a última, se eu não me engano. Bom, da Paula. Você poderia falar um pouco mais para os jovens que estão nos assistindo como é a carreira de médica veterinária cientista? É um desafio. Primeiro porque a gente sai muito do que é esperado da gente, né, da nossa profissão. Quando você começa a veterinária, as pessoas acham que você vai cuidar de cachorro e gato, né? E quando eu entrei no curso, na verdade, eu queria trabalhar com cavalo, era uma outra linha. E aí, no meu segundo semestre, eu conheci a professora Paula, que hoje é minha orientadora, e aí, no final da disciplina, me convidou para participar do grupo de pesquisa. E aí foi que eu vim conhecer esse mundo, né, da ciência. E Paula também é veterinária. E ela justamente trabalha em uma área que a gente não espera que os veterinários estejam participando, que é justamente trabalhar com pesquisa e trabalhar com pesquisa com micro-organismo, não trabalhar com animal diretamente. Então, isso é um desafio, principalmente para os familiares, para a gente explicar, né? Não, eu preferi, assim que terminasse a graduação, não atuar na clínica, me dedicar ao mestrado. Tem gente que consegue dar conta, né, de consegue clinicar e consegue continuar no mestrado, mas eu optei por não fazer isso. Então, as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender o que é que eu faço, né? Mas você é veterinária, meu animal. Então, eu sempre oriento da melhor forma possível, passo os contatos, oriento da melhor forma, mas eu não estou atuando na clínica. Então, é um desafio e é muito gratificante, né? A gente tá do lado de cá contribuindo para uma saúde única. Você sabe que a nossa pesquisa pode contribuir tanto para a saúde animal, quanto para a saúde humana, quanto para o meio ambiente. Isso é muito enriquecedor. Então, eu fico muito com o meu caminho escolhido. Bom, chegamos ao final, Thalita. Muito obrigada por todas as respostas, por ter participado e esperamos ter elucidado, né, essas principais questões sobre o coronavírus e os nossos animaizinhos de estimação. Luiz, eu queria dizer que nós estamos aprendendo muito com essa doença, tanto, né, os seres humanos, quanto para os animais. Mas se tem uma coisa que a gente precisa ter certeza nesse período, é que não tem motivos para a gente abandonar o nosso animal. Essa mensagem precisa ficar para todo mundo, né? Porque os casos de adoção aumentaram, mas também os casos de abandono aumentaram, justamente pela falta de informação das pessoas. Então, hoje, eu acho que a gente contribuiu um pouco para poder explicar. Eu espero que as pessoas tenham entendido que, até o momento, os animais de estimação, eles não são um risco para nós, seres humanos. Na verdade, o que está sendo mostrado é que é o contrário, os humanos que estão sendo risco para eles, né? Então, assim, a indicação de que qualquer alteração do estado de saúde do seu animal, procure um médico veterinário, né? Então, dessa forma, eu acho que a gente consegue construir passar por esse período de forma mais leve, né? Então, eu quero agradecer bastante. Quero dizer que essa live vai ficar salva aqui no nosso canal e que vai ficar salva também no canal IAI Bio, que é o canal oficial de comunicação do Instituto de Biologia. Quero agradecer à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Luísa por ter topado participar dessa entrevista. A gente pede que vocês continuem acessando o site da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai acontecer está acontecendo durante essa semana, para você acompanhar a programação. Está sendo muito interessante, muito enriquecedor. Então, eu agradeço todo mundo por ter chegado até aqui, pelas dúvidas. A gente espera ter contribuído um pouco, né, para as pessoas se informarem. Muito obrigada, gente. Obrigada à UFBA mais uma vez, à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a presença de todos vocês. Muito obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.